E se vos dissesse que um alimento que está no vosso frigorífico neste momento, um alimento que custa menos de €1 e que faz parte do pequeno almoço há milhares de anos, pode ajudar a controlar o vosso açúcar no sangue ou a piorar as coisas em silêncio. E aqui está a parte que vai surpreender vocês. Não é uma questão de comer ou não comer ovos. É uma questão de decisões muito específicas que fazem a volta deles. Decisões tão pequenas, tão fáceis de ignorar, que a maioria das pessoas com diabetes nunca pensa duas vezes. Mas essas pequenas decisões podem significar a diferença entre um açúcar em jejum de 165 de manhã e um açúcar em jejum de 130 todos os dias. Eu sou a doutora Ana Rodrigues e passei anos a trabalhar na interseção entre ciência da nutrição e saúde metabólica, especialmente para adultos acima dos 60 anos que estão a gerir diabetes e tentam viver com energia real, clareza real e controlo real sobre os números. Hoje quero ter uma conversa honesta convosco sobre ovos. Não a versão cheia de mitos antigos e medos desatualizados. A versão apoiada pela ciência atual e, mais importante ainda, apoiada por resultados reais que vi em pessoas reais. Antes de começarmos, gostava de saber de onde estão a ver este vídeo. Partilhem a vossa cidade nos comentários. Leio todos e ajuda-me verdadeiramente a conectar com esta comunidade. Vamos começar pelo princípio, porque a maior parte da confusão sobre ovos e diabetes vem de um grande mal-entendido sobre como o corpo diabético realmente funciona. Aqui está a verdade que muitas vezes é ignorada. Quando tem diabetes tipo 2, o primeiro problema do vosso corpo não é necessariamente não conseguir produzir insulina suficiente. Na verdade, muitas pessoas com diabetes tipo 2 produzem uma quantidade normal ou até mais do que o normal. O problema mais profundo é que as células nos músculos, no fígado e no tecido adiposo ficaram resistentes ao sinal da insulina. O vosso corpo está a gritar a mensagem, mas as células baixaram o volume, ficaram parcialmente surdas. Por que é que isto importa para os ovos? Porque o que comem ao pequeno almoço, especificamente quanta proteína juntam com os hidratos de carbono, tem um efeito direto e mensurável na sensibilidade das células à insulina durante o resto do dia. E não estou a falar de um efeito pequeno, estou a falar de diferenças que vocês podem ver no glucômetro, que o vosso médico pode ver nas análises, que vocês podem sentir nos níveis de energia. Aqui está o que a investigação nos mostra consistentemente. Comer proteína de alta qualidade de manhã ajuda a reduzir o que os cientistas chamam de pico pós-prandial de glicose. Esse é o aumento acentuado de açúcar no sangue que acontece depois de uma refeição. E estes picos, meus amigos, não são inofensivos. Cada vez que o açúcar sobe muito alto e muito rápido, as paredes dos vossos vasos sanguíneos sofrem pequenos danos. Ao longo dos anos, esses pequenos danos acumulam-se. É assim que a diabetes danifica o coração, os rins, os olhos, os nervos. A proteína faz isso de duas formas poderosas. E quero que compreendam ambas, porque quando entendem como algo funciona, é mais provável que o façam. Primeiro, atrasa o esvaziamento gástrico. Isso significa que a comida sai do estômago mais devagar e o açúcar entra no sangue mais gradualmente, como um gotejamento lento e controlado, em vez de uma inundação repentina. Pensem nisto como a diferença entre abrir uma torneira devagar versus abrir completamente. Se encherem um balde devagar, a água não transborda. Se abrirem completamente a água por todo lado, o vosso corpo funciona da mesma maneira. Segundo, certos aminoácidos na proteína, particularmente a leucina, com a qual os ovos são ricos, estimulam o pâncreas a libertar a insulina de uma forma mais oportuna e proporcionada. É como a diferença entre um termostato inteligente que ajusta a temperatura gradualmente e um sistema velho que ou está completamente ligado ou completamente desligado.
Por outras palavras, a proteína ajuda a resposta de insulina a ficar mais precisa em vez de caótica. E precisão é tudo quando se trata de gerir diabetes. 2 ovos grandes contêm aproximadamente 12 a 13 gramas de proteína completa de alta qualidade. Completa significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o vosso corpo não consegue fabricar sozinho. Estes são os blocos de construção que o vosso corpo usa para reparar músculos, fabricar hormonas, manter o sistema imunológico forte. Todos os sistemas do vosso corpo dependem destes aminoácidos. E aqui está o que torna os ovos especialmente notáveis. O índice glicêmico deles é essencialmente 0. Não elevam o açúcar no sangue sozinhos, nem um único ponto. Podem comer 2 ovos e o glucômetro nem se mexe. Isto faz dos ovos um dos alimentos mais amigos da diabetes que existem. E estão disponíveis em qualquer mercearia, custam menos de €1 por porção e mantêm-se bem no frigorífico durante semanas. Mas, e isto é importante, esse 0 só permanece em 0 se os manejarem corretamente. No momento em que começam a fritá-los em manteiga, empilhá-los em torradas brancas ou juntá-los com sumo adoçado, esse poder protetor começa a erosionar. Não porque o ovo mudou, porque o que o rodeia mudou. Agora deixem-me abordar o elefante na sala, o colesterol, porque sei o que alguns de vocês estão a pensar. Disseram-vos, provavelmente por um médico há talvez 10 ou 15 anos, que os ovos elevam o vosso colesterol e são perigosos para o coração. E se estão a viver com diabetes, o que já aumenta o risco cardiovascular, levaram esse conselho a sério. Desistiram dos ovos, mudaram para aveia e fruta, pensaram que estavam a fazer a escolha mais segura. Aqui está o que a ciência agora nos diz, e quero que ouçam isto claramente, porque isto pode mudar completamente a forma como pensam sobre a vossa alimentação. Para a grande maioria dos adultos saudáveis, incluindo a maior parte das pessoas com diabetes tipo 2, o colesterol dietético, o colesterol que comem em alimentos como ovos, tem um efeito mínimo nos níveis de colesterol no sangue. O vosso fígado produz cerca de 80% do colesterol no vosso corpo. Os outros 20% vêm da dieta. Mas aqui está a reviravolta. Quando comem mais colesterol, o fígado simplesmente produz menos. O corpo tem um sistema de regulação. Os maiores impulsionadores do colesterol LDL prejudicial, aquele que entope as artérias, não são os ovos. São os hidratos de carbono refinados, como pão branco e doces, os açúcares adicionados que estão em tudo hoje em dia e as gorduras trans que ainda aparecem em alguns alimentos processados. Essas são as coisas que realmente elevam o colesterol mau e danificam as artérias. Na verdade, investigação publicada no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que o consumo de ovos inteiros melhorou o que os cientistas chamam de capacidade de efluxo de colesterol. Essa é a capacidade do vosso HDL, o colesterol bom, de realmente remover o colesterol prejudicial das paredes das artérias e levá-lo para fora do corpo. E um estudo de 2025 do mesmo jornal descobriu que quando 2 ovos por dia eram comidos como parte de uma dieta baixa em gordura saturada, o colesterol LDL, na verdade, diminuiu em comparação com uma dieta alta em gordura saturada sem ovos. O que isso nos diz é algo muito importante. O problema nunca foi o ovo sentado no vosso frigorífico. O problema era no que o estávamos a cozinhar e o que estávamos a comer ao lado dele. O que isso significa em português simples? O ovo a que desistiram pode ter sido o vosso amigo o tempo todo. Quero contar-vos sobre uma paciente a quem vou chamar Maria, porque a história dela ilustra isto perfeitamente. A Maria veio ter comigo aos 71 anos. Ela tinha estado a gerir diabetes tipo 2 durante quase uma década. Era perspicaz, disciplinada e profundamente comprometida a fazer tudo certo. Mas a alma-se dela tinha estado presa teimosamente em 8% durante 2 anos. E o açúcar em jejum dela
raramente descia abaixo de 158 de manhã, apesar dos medicamentos. A Maria é de Coimbra, viveu lá toda a vida, criou 3 filhos, trabalhou como administrativa até se reformar. Os netos dela agora têm 8 e 10 anos e ela adora passar tempo com eles. Mas nos últimos 2 anos começou a notar que se cansava mais depressa quando brincava com eles no parque, e isso preocupava. Ela não queria ser a avó que tem de se sentar enquanto os outros brincam. Queria estar presente, ativa, cheia de energia para os netos. Quando lhe pedi para me explicar a rotina diária dela, ela descreveu-a com uma espécie de orgulho silencioso. Acordava às 6h30, tomava o medicamento e fazia o que ela chamava um pequeno almoço saudável para o coração. Aveia com uma colher de sopa de mel e meia chávena de mirtilos, um copo de sumo de arando que tinha comprado na loja de produtos naturais porque dizia sem açúcar adicionado no rótulo, às vezes um pequeno muffin integral que ela própria cozinhava. A Maria tinha feito os trabalhos de casa dela. Ela acreditava genuinamente que este era um pequeno almoço responsável para diabetes e tive de pisar com muito cuidado aqui porque não queria descartar o esforço genuíno que ela tinha posto. Pedi-lhe para fazer algo por mim. Pedi-lhe para usar o glucômetro dela para verificar o açúcar no sangue exatamente 45 minutos depois do pequeno almoço, depois novamente aos 90 minutos. Ela voltou na semana seguinte com o registro dela. Aos 45 minutos, 214. Aos 90 minutos, 198. Todas as manhãs, aquele pequeno almoço estava a lançar o açúcar no sangue dela para além de 200. A aveia, mesmo a variedade integral, estava a decompor-se em glicose rapidamente na ausência de proteína. Sem proteína para atrasar a absorção, os hidratos de carbono da aveia entravam na corrente sanguínea como uma inundação. O mel estava a adicionar açúcar simples puro. Uma colher de sopa de mel tem cerca de 17 gramas de açúcar, maioritariamente frutose e glicose. Vai direto para o sangue. O sumo de arando sem açúcar adicionado ainda continha 24 gramas de açúcar naturalmente presente por chávena com 0 fibra por abrandar. Quando espremem uma fruta, tiram toda a fibra que ajudaria a atrasar a absorção do açúcar. Fica só o açúcar líquido. E o muffin integral, apesar da reputação saudável, estava a entregar outra carga rápida de hidratos de carbono. Mesmo sendo integral, sem proteína ou gordura para o equilibrar, decompõe-se rápido. O corpo dela estava a trabalhar horas extras todas as manhãs antes das 8 da manhã. O pâncreas estava a bombear insulina, o fígado estava a tentar processar toda aquela glicose e as células estavam sobrecarregadas. Aqui está o que propus. Sem revisão dramática, sem lista longa de comidas, apenas uma mudança fundamental. Substituir o pequeno almoço de aveia e sumo por 2 ovos cozidos sem óleo, que vou explicar num momento, combinados com meio abacate e um punhado generoso de espinafres salteados ou tomates fatiados. Era isso. Mesmo os medicamentos, mesmo as caminhadas, mesmo tudo o resto, 3 semanas depois, a Maria voltou. Ela puxou o registro do glucômetro sem eu sequer perguntar. A leitura dela, aos 45 minutos depois da refeição, estava agora em média 138. A leitura, aos 90 minutos, estava em média 124. Ela olhou para mim do outro lado da secretária e disse: Doutora Ana, sinto que alguém finalmente ligou uma luz numa sala que tenho tentado navegar no escuro durante 10 anos. Depois de 4 meses, o açúcar em jejum dela tinha descido para uma média de 131. A A1C dela desceu para 7,3%. O colesterol total dela, na verdade, melhorou. E ela disse-me que tinha mais energia depois do pequeno almoço agora do que tinha tido em anos, porque não estava a andar naquela montanha-russa de açúcar no sangue todas as manhãs, a despenhar-se às 10h30 e desesperadamente à procura de um lanche. Mas o que mais me tocou foi quando ela me disse:
Doutora Ana, no fim de semana passado, levei os meus netos ao parque e brinquei com eles durante 2 horas. 2 horas! Corri com eles, empurrei-os nos balouços, joguei a apanhada e, no fim, ainda tinha energia para fazer o almoço para toda a família. Não me senti cansada, não tive de me sentar a meio. Os meus filhos ficaram espantados. E eu, pela primeira vez em anos, senti-me como a avó que sempre quis ser. Esse é o poder de que estamos a falar. E a solução sempre esteve no frigorífico dela. Não custou nada extra, não exigiu medicamentos novos, apenas informação correta aplicada de forma consistente. Se ainda estão aqui comigo e achar isto útil, tirem um momento para escrever 2 nos comentários. Deixa-me saber que estão a ver e a obter valor disto. Muito bem, agora chegamos à parte que sei que tem estado à espera, o como prático, porque aqui está algo que digo a todos os pacientes. Saber que os ovos são benéficos é o passo 1, mas como os preparam e combinam determina se realmente experimentam esse benefício. Deixe-me passar por isto metodicamente, porque os detalhes aqui fazem toda a diferença. Primeiro, como cozinhá-los. O padrão ouro para a gestão de açúcar no sangue são ovos cozidos sem gordura adicionada. Sei que isso soa contraintuitivo, porque sempre associamos ovos com manteiga ou óleo na frigideira. Durante gerações, foi assim que as nossas mães e avós cozinhavam. Mas aqui está a coisa. As gemas de ovo já contêm a sua própria gordura natural, cerca de 5 gramas por ovo, e é uma gordura de boa qualidade. Numa frigideira antiaderente a lume médio, 2 ovos batidos vão cozinhar lindamente em cerca de 2 a 3 minutos com 0 óleo adicionado. O resultado são ovos mexidos cremosos e suaves, sem nada para complicar o quadro metabólico. Se a frigideira for boa e estiver bem quente antes de deitarem os ovos, não vão pegar. Prometam-me que vão experimentar isto pelo menos uma vez antes de dizerem que não funciona. A maior parte das pessoas fica surpreendida com quão bem resulta. Ovos cozidos são igualmente excelentes e, na verdade, recomendo-os para pessoas que querem conveniência. Podem cozer um lote de 6 no domingo à noite. Mantém-se perfeitamente no frigorífico durante 5 a 7 dias. Descasquem 1 ou 2 de manhã, combinem com os vossos vegetais e abacate e o vosso pequeno almoço inteiro leva 4 minutos. Sem desculpas, sem atalhos que comprometam a vossa saúde. Ovos escalfados também são maravilhosos, embora exijam um pouco mais de prática. Sem óleo nenhum, apenas água com um pequeno respingo de vinagre para ajudar a clara a manter-se junta. O que querem evitar é fritar ovos mesmo numa pequena quantidade de óleo ou manteiga a calor alto. Alguns de vocês podem estar a pensar, mas eu uso azeite. Não é saudável e o azeite é genuinamente uma comida maravilhosa. Mas aqui está a nuance. Os benefícios do azeite são maiores quando consumido frio ou a baixas temperaturas. Quando o aquecem as temperaturas necessárias para fritar, então a diminuir esses benefícios e a adicionar uma carga calórica e de gordura significativa que no contexto da diabetes pode piorar temporariamente a resistência à insulina ao nível celular. Guardem o vosso azeite para saladas e regar em vegetais. Segundo, com que combiná-los? É aqui que a verdadeira magia acontece, ou onde as pessoas, sem saber, desfazem todo o bem que o ovo estava a fazer. E isto é crítico, então prestem atenção. O abacate é o único melhor companheiro para ovos num pequeno almoço consciente de diabetes. As gorduras monoinsaturadas no abacate, as mesmas gorduras saudáveis no azeite, atrasam a digestão e reduzem o impacto glicêmico de qualquer outra coisa que estejam a comer. Estas gorduras também ajudam o corpo a absorver vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, que é crucial para a sensibilidade à insulina. Também apoia a saúde do coração, o que importa enormemente para pessoas com diabetes, porque a diabetes é essencialmente uma doença cardiovascular.
As complicações mais graves da diabetes, infartes, AVCs, problemas circulatórios, todas envolvem os vasos sanguíneos. Meio abacate maduro ao lado de 2 ovos é uma combinação que é saciante, nutritiva e genuinamente estabilizadora do açúcar no sangue. E vocês vão sentir-se satisfeitos durante horas, não com fome às 10 da manhã. O espinafre é o vosso próximo melhor amigo. E quero dar-vos uma razão específica porque isto é baseado em ciência sólida. O espinafre é uma das fontes dietéticas mais ricas de magnésio. Estudos descobriram consistentemente que pessoas com diabetes tipo 2 tendem a ter níveis mais baixos de magnésio do que pessoas sem diabetes. E o magnésio baixo está diretamente associado à má sensibilidade à insulina. Por quê? Porque o magnésio é necessário para mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo o metabolismo da glicose. Ajuda as células a responder melhor à insulina. Sem magnésio suficiente, as células ficam ainda mais resistentes. É como tentar abrir uma porta enferrujada, precisa de lubrificante. O magnésio é esse lubrificante metabólico. Comer espinafres regularmente, especialmente com uma refeição rica em proteína que ajuda na absorção, é uma das formas mais simples de abordar essa lacuna. E o espinafre também está carregado de antioxidantes que protegem as células do estresse oxidativo que a diabetes causa. Tomates, pimentos, cebolas, cogumelos, todas excelentes adições. São baixos em hidratos de carbono, altos em fibra e aumentam o volume e a nutrição da vossa refeição sem empurrar o açúcar no sangue para cima. O que querem evitar combinar com os vossos ovos? Pão branco, tortilhas de farinha, biscoitos doces, batatas fritas, ketchup açucarado, sumo de laranja e carnes processadas como bacon ou salsichas. Estas combinações são tão comuns ao pequeno almoço que muitas pessoas nem sequer pensam nelas como escolhas. Simplesmente sentem que é o que vai com ovos. Mas cada uma dessas adições ou eleva o açúcar no sangue diretamente, ou adiciona gordura saturada promotora de inflamação e sódio que trabalha contra vocês. Terceiro, a mudança que faz a maior diferença, mas ninguém fala sobre isto. Prometi-vos mais cedo que ia partilhar algo sobre o timing dos ovos e o ciclo hormonal da manhã do vosso corpo. Aqui está. E isto é informação que pode mudar completamente os vossos números matinais. Há um fenômeno chamado fenômeno do amanhecer. E se monitorizarem o vosso açúcar no sangue, há uma hipótese de terem notado isto sem saber como se chamava. Vocês vão para a cama com um açúcar de 140, acordam de manhã e está em 165, e vocês pensam, mas eu não comi nada, o que aconteceu? Funciona assim. Nas horas mesmo antes de acordarem, tipicamente entre as 4 e as 8 da manhã, o vosso corpo liberta uma onda de hormonas. Cortisol, glucagon, hormona de crescimento, como parte da preparação natural dele para saírem da cama e funcionarem. É o despertador interno do corpo. Um dos efeitos destas hormonas é que o vosso fígado começa a libertar glicose armazenada para a corrente sanguínea, dando-vos energia para acordar, elevando o vosso açúcar no sangue, mesmo antes de terem comido uma única coisa. Para pessoas sem diabetes, o corpo simplesmente produz um pouco mais de insulina e lida com isto silenciosamente. Ninguém nota nada. Mas para pessoas com diabetes tipo 2, especialmente se a resistência à insulina for significativa, essa libertação de glicose matinal pode empurrar os açúcares em jejum significativamente mais alto do que estava à meia-noite. É frustrante porque sentem que não fizeram nada de errado, mas o número continua alto. Agora, aqui está a conexão crítica aos ovos. E isto é onde a estratégia se torna poderosa. O que comem ao pequeno almoço ou amplifica ou amortece este ciclo matinal de cortisol-glicose para o resto do dia. É como escolher o tom para uma orquestra. O resto do dia segue esse tom.
Um pequeno almoço alto em hidratos de carbono essencialmente coloca outra carga de glicose em cima da que o vosso fígado já entregou. É como deitar gasolina numa fogueira que já está a arder. O pâncreas tem de trabalhar ainda mais, libertar ainda mais insulina e as células ficam ainda mais sobrecarregadas. E depois, quando o açúcar eventualmente desce rápido demais e vocês ficam com fome e cansados a meio da manhã. Um pequeno almoço alto em proteína, sendo os ovos a estrela, envia um sinal calmante ao vosso sistema metabólico. É como jogar água na fogueira em vez de gasolina. Alimenta os vossos músculos sem desencadear surtos adicionais de insulina e amortece a resposta inflamatória que o cortisol pode desencadear. A curva de açúcar no sangue fica suave, plana, controlada. A implicação prática: comam os vossos ovos dentro de 30 a 60 minutos depois de acordarem. Não deixem essa janela matinal de cortisol correr sem controle. Deem ao vosso corpo proteína cedo e a curva de açúcar no sangue para o resto do dia será mensuravelmente mais plana. Quero contar-vos sobre um senhor chamado Antônio, 66 anos, um diretor de escola reformado de Leiria, que veio ter comigo com o que ele chamou números da manhã teimosos. O açúcar em jejum dele estava consistentemente entre 145 e 165, apesar de controlo diurno razoavelmente bom. Durante o dia, os números dele eram aceitáveis, mas todas as manhãs acordava com aquele número alto, e isso frustrava-o profundamente. O Antônio já estava a comer ovos ao pequeno almoço, bom para ele, já tinha dado esse passo, mas o jantar dele todas as noites era uma refeição pesada em hidratos de carbono, arroz ou massa ou pão, com qualquer proteína que a esposa dele cozinhasse. É a refeição tradicional portuguesa, a que todos crescemos a comer. E por volta das 9 da noite, ele muitas vezes tinha uma pequena tigela de cereais porque estava um pouco com fome antes de dormir. Novamente, parecia inofensivo, apenas uma pequena tigela. Apresentei-lhe o que chamo a estratégia do ovo à noite. E quero partilhar isto convosco porque aborda exatamente esse número de manhã em jejum que tantos de vocês lutam para controlar. Quando come uma carga significativa de hidratos de carbono à noite, o vosso fígado tem uma abundância de glicose para trabalhar durante a noite, está cheio de combustível e tende a liberar em excesso glicose armazenada nas primeiras horas da manhã porque tem muito para dar. Mas quando substitui essa carga de hidratos de carbono à noite por uma refeição centrada em proteína, particularmente ovos, o comportamento noturno do vosso fígado muda completamente. Tem menos glicose armazenada para trabalhar, então a libertação matinal dele é mais medida e controlada. É como a diferença entre um cofre cheio de dinheiro, onde a pessoa fica generosa, versus um cofre quase vazio, onde a pessoa é mais cuidadosa. O fígado funciona da mesma maneira. Pedi ao Antônio para experimentar isto 3 noites por semana. Substituir a refeição habitual, a noite pesada, em hidratos de carbono dele por uma omeleta de 2 ovos embalada com vegetais, espinafres, pimentos, cogumelos, o que tivesse, acompanhada por uma pequena salada verde com azeite e vinagre. Sem pão, sem arroz, apenas ovos e vegetais. 3 noites por semana. Era tudo. Não lhe pedi para mudar tudo, apenas 3 noites. A esposa dele inicialmente ficou um pouco cética. Ela estava habituada a cozinhar de uma certa maneira. Mas quando viram os resultados, ela ficou completamente a bordo. Depois de 3 semanas, o açúcar médio em jejum dele tinha descido de 158 para 137, uma descida de 21 pontos. Ele ficou atônito. Ligou-me numa manhã e disse: doutora Ana, verifiquei 3 vezes porque não acreditei. 132 esta manhã. Não via um número assim há 2 anos. O médico de família dele, da próxima consulta, olhou para o registro de glicose em casa dele e perguntou que medicamento ele tinha mudado. O Antônio disse-lhe: comecei a comer ovos ao jantar 3 vezes por semana.
O médico, na verdade, riu, não de forma indelicada, mas com surpresa genuína, porque simplesmente não somos ensinados a pensar na comida como tendo esse tipo de impacto direcionado e mensurável, mas tem. A comida é medicina, pode ser a medicina mais poderosa que temos. Agora, um ponto importante que quero fazer claramente porque levo isto a sério. Se estão em terapia de insulina, uma mudança significativa como adicionar refeições altas em proteína à noite pode afetar como a vossa insulina funciona durante a noite. Por favor, antes de fazerem mudanças dietéticas assim significativas, tenham uma conversa com o vosso médico ou o vosso endocrinologista. Digam-lhes o que estão a planear. Perguntem-lhes se algum ajuste de dose pode ser necessário. Boa comunicação com a vossa equipe de saúde não é opcional, é parte da estratégia. Deixem-me rapidamente juntar os erros mais comuns que vejo pessoas com diabetes a fazer à volta de ovos, porque evitar apenas estes já vai mover a agulha nos vossos números. E estes são erros que vejo todos os dias na consulta. Pessoas bem intencionadas que simplesmente não têm a informação certa. Erro 1. Cozinhar em óleo ou manteiga. Eu sei, parece estranho no início, mas o ovo tem a sua própria gordura natural, cerca de 5 gramas por ovo. Não precisa de mais. Cozinhem no seco numa frigideira antiaderente ou cozam-no simples. Se a frigideira for boa, não pega. E se tiverem receio, usem 1 colher de chá de água na frigideira, não óleo. A água evapora e o ovo cozinha na perfeição. Erro 2. Combinar com hidratos de carbono refinados, torradas brancas, tortilhas de milho, biscoitos. Estes desfazem o benefício da proteína quase imediatamente porque disparam o açúcar no sangue na mesma. É como ter um paraquedas, mas saltar com uma bigorna amarrada aos pés. Se querem algo ao lado dos vossos ovos, escolham meia fatia de pão integral denso verdadeiro com sementes visíveis comida depois dos ovos, não antes. E estou a falar de pão integral verdadeiro, não pão castanho que é só pão branco com cor. Erro 3. Beber sumo ao lado. Este é um grande. Mesmo sumo de laranja espremido na hora e 100% natural entrega um impacto significativo de glicose sem fibra nenhuma para o abrandar. Um copo de sumo de laranja tem tanto açúcar como uma Coca-Cola, cerca de 26 gramas. A diferença é que pensamos que o sumo é saudável porque vem de fruta, mas quando espremem a fruta, perdem toda a fibra que ajudaria. Comam a laranja inteira se querem a vitamina C. Não bebam o sumo. A vossa glicemia vai agradecer. Erro 4. Deitar fora a gema. Ouço isto constantemente. As pessoas dizem, mas o colesterol, mas a gordura. E já vos expliquei que o colesterol dietético não é o problema. Mas deixe-me dizer-vos, o que estão a perder quando deitam fora a gema. A gema contém colina para a saúde do fígado, e o vosso fígado já está a trabalhar muito com a diabetes. Contém vitamina D para sensibilidade à insulina. A maior parte das pessoas com diabetes tem deficiência de vitamina D. Contém luteína e zeaxantina para proteção dos olhos, e a retinopatia diabética é uma complicação séria. Contém vitaminas B para função nervosa, e a neuropatia diabética é dolorosa e debilitante. Pessoas com diabetes precisam de cada um desses nutrientes mais do que pessoas sem diabetes. Comam o ovo inteiro. A natureza embalou-o perfeitamente. Não tentem melhorar a natureza deitando fora metade do alimento. Erro 5. Comer ovos tarde demais de manhã. Este é subtil, mas importa. Lembre-se do fenômeno do amanhecer que expliquei. Entre as 4 e as 8 da manhã, o vosso corpo está a libertar cortisol e a empurrar glicose para a corrente sanguínea. Se esperarem até as 10 ou 11 da manhã para comer, perderam a janela de oportunidade para amortecer essa onda hormonal,
Coloquem proteína no vosso sistema dentro de 30 a 60 minutos depois de acordarem para amortecer esse surto matinal de cortisol-glicose. Isso define o tom metabólico para o dia inteiro. Aqui está o vosso plano simples e pronto a usar a começar amanhã de manhã. E quero que escrevam isto ou tirem uma foto deste ecrã, porque esta é a fórmula que funciona. Acordem. Dentro de 30 a 60 minutos, não esperem mais que isso, preparem 2 ovos mexidos, sem óleo ou cozidos do lote que fizeram na noite anterior. Se forem fazer ovos cozidos, aqui está o truque, coloquem os ovos numa panela, cubram com água fria, levem ao lume. Quando começar a ferver, desliguem o lume, tapem a panela e deixem ficar 10 minutos. Depois passem por água fria. Ovos perfeitos todas as vezes. Combinem-nos com meio abacate, é isso, metade de um abacate médio, e uma porção generosa de qualquer vegetal não amiláceo. Espinafres são o número 1. Podem ser frescos numa salada ou salteados rapidamente. Tomates, cherry ou normais fatiados. Pimentos, qualquer cor, todos têm antioxidantes excelentes. Cogumelos especialmente bons, porque tem vitamina D também. Bebam água, muita água, ou chá de ervas sem açúcar. Nada de sumos, nada de bebidas adoçadas. Água simples é o melhor. Comam os ovos e vegetais primeiro, deixem o estômago começar a processar a proteína. Se precisarem absolutamente de um pequeno pedaço de pão integral, e estou a falar de um pedaço pequeno, comam-no por último, depois de acabarem os ovos e vegetais. Desta forma, a proteína e a gordura já estão no sistema a atrasar a absorção dos hidratos de carbono do pão. É isso. Nada exótico, nada caro, nada que exija uma viagem especial a uma loja de produtos naturais. Tudo isto está disponível no supermercado mais próximo ou já tem em casa. Se quiserem um lanche a meio da manhã, e muitas pessoas precisam, porque o intervalo entre pequeno almoço e almoço pode ser longo, especialmente se acordam cedo, um único ovo cozido com um pequeno punhado de nozes ou amêndoas é a vossa opção mais estável de açúcar no sangue. As nozes adicionam gorduras saudáveis e mais proteína. 5 a 7 nozes ou amêndoas é suficiente, não precisam de uma quantidade enorme. Vai manter-vos até o almoço sem uma quebra, sem aquela fome desesperada que vos faz comer a primeira coisa que vem. Outras opções boas para lanche, se não quiserem ovo, um pequeno pedaço de queijo com os tomates cherry ou um iogurte natural sem açúcar com umas nozes por cima. A chave é sempre proteína mais gordura saudável sem açúcares adicionados. Esta combinação mantém o açúcar no sangue estável. Quero fechar com algo que a Maria me disse na consulta de seguimento de 6 meses dela, porque isto captura perfeitamente o que este caminho é realmente. Perguntei-lhe como se sentia sobre a mudança que tinha feito. Não apenas os números nas análises, mas como se sentia a acordar de manhã, como se sentia no dia a dia. Ela pensou sobre isso por um momento e viu os olhos dela encherem-se um pouco e disse algo que nunca vou esquecer. Doutora Ana, pela primeira vez em anos, não tenho medo do meu pequeno almoço. Costumava temer verificar o meu açúcar no sangue depois de comer, porque sempre soube que ia estar alto e nunca entendi por que quando estava a tentar tanto. Fazia tudo o que me diziam, comia aveia, bebia o sumo natural, evitava as gorduras e os números continuavam maus. Sentia-me uma falhada, sentia que o meu corpo estava a trair-me. Agora verifico-o. E sinto-me orgulhosa, não da comida, do facto de que finalmente tenho a informação certa. Finalmente tenho uma estratégia que funciona. E sabe o que mais mudou? A relação com os meus filhos. Antes eles viviam preocupados comigo. Telefonavam todos os dias a perguntar como estavam os números, se tinha tomado os medicamentos, se estava a comer bem. Eu via a preocupação nos olhos deles. Agora, quando nos reunimos ao fim de semana, já não falam de diabetes. Falam dos netos, dos planos, da vida. Recuperei não só a minha saúde, recuperei a minha dignidade. Essa frase, recuperei a minha dignidade,
ficou comigo porque é sobre isto que é realmente. Não é sobre ovos, não é sobre números. É sobre dar-vos de volta um sentido de agência, sobre a vossa própria saúde, sobre a vossa própria vida. É sobre substituir o medo por conhecimento e substituir a frustração por uma estratégia que realmente funciona, que é simples, que é acessível, que é vossa. O vosso corpo não é o vosso inimigo. Eu sei que às vezes parece que sim, quando os números sobem sem razão, quando se sentem cansados sem explicação, quando as complicações começam a aparecer, mas o vosso corpo tem estado a fazer o seu melhor com os sinais que lhe têm sido dados. Tem estado a trabalhar incansavelmente 24 horas por dia, a tentar manter-vos vivos, a tentar manter o equilíbrio, mesmo com a resistência à insulina, mesmo com os níveis altos de glicose. Quando lhe dão sinais melhores? Quando lhe dão a proteína certa na altura certa? Quando lhe dão os nutrientes que precisa, combinados com as comidas certas? Ele responde. E responde às vezes mais rápido do que alguma vez esperariam. 3 semanas, esse foi o tempo que levou para Maria e para o Antônio verem mudanças reais e mensuráveis. 3 semanas de pequeno almoço diferente. Não 3 meses, não 3 anos. 3 semanas. E isto não é magia, é biologia. É dar ao corpo o que ele precisa para funcionar corretamente. É assim tão simples e assim tão poderoso. Comecem amanhã de manhã. 2 ovos cozidos sem óleo, meio abacate, um monte generoso de vegetais. Comam dentro de 1 hora depois de acordarem, depois voltem aqui na próxima semana e digam-me nos comentários como ficaram os vossos números. Se este vídeo vos deu algo real hoje, um novo ângulo, uma nova ideia, uma coisa que não sabiam antes, por favor, deixem um gosto. Demora um segundo e diz-me que este tipo de conteúdo vale a pena fazer mais. E partilhem. Ponto. Se conhecem alguém, um cônjuge, um irmão, um amigo que está a lutar com açúcar no sangue e sente que já tentou tudo, por favor, envie-lhes este vídeo, porque às vezes tudo que é preciso é um pedaço de informação a chegar no momento certo para mudar tudo. Vejo-vos no próximo. Cuidem-se, merecem-no.